Olá, seja bem-vindo a esse vídeo em que nós vamos falar sobre a aromaterapia sutil, que é o uso dos óleos essenciais para trabalhar questões emocionais e energéticas, vibracionais. São aquelas questões que vão além do que os nossos olhos enxergam, mas que existem e que estão presentes dentro da gente e estão no nosso dia a dia. No final do vídeo eu vou te fazer uma proposta irrecusável, mas antes nós vamos ver bastante conteúdo. Vamos fazer algumas contextualizações importantes, entender o que é esse grande telefone sem fio que domina o mercado de aromaterapia hoje e ver como fazer indicações com segurança de óleos essenciais para questões emocionais. No final, mesmo que você não aceite minha proposta, eu garanto que você vai ter aprendido bastante por aqui. Me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Paula Albocino. Eu trabalho exclusivamente com aromaterapia desde 2018, quando eu criei a empresa Aroma Atelier. Tenho cursos diversos de aromaterapia e de cosmética natural e e-books de receitas com óleos essenciais. Eu entrei na aromaterapia encantada com o poder dos óleos essenciais no nosso corpo, com a riqueza deles em compostos químicos e em como eles atuam no nosso organismo. E antes eu sentia muita insegurança na hora de indicar óleos essenciais para questões emocionais. Sempre que alguém chegava para se consultar comigo, eu torcia para ser alguma questão do corpo, uma questão de pele, porque eu achava mais fácil de entender e de trabalhar com a parte química dos óleos essenciais. Mas a maioria das pessoas que me procuravam queriam mesmo tratar questões emocionais com a aromaterapia. Então, por causa disso, eu passei a olhar e a estudar com mais carinho as propriedades sutis dos óleos essenciais e ir além do que os nossos olhos podem ver e do que a medicina convencional limita a gente. E hoje eu sei que muitos aromaterapeutas, mesmo os mais experientes, sentem dificuldade em trabalhar questões sutis com óleos essenciais, porque há poucas fontes confiáveis sobre esse assunto. Se você também sente insegurança na hora de tratar questões emocionais com a aromaterapia, fique tranquila, saiba que a culpa não é sua. A culpa é do enorme telefone sem fio que domina esse mercado hoje, é uma das coisas que a gente vai ver aqui nessa apresentação. E essa sua insegurança está prestes a acabar, porque nós vamos entender como sair do telefone sem fio nesse vídeo. Começar a apresentação, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês. Bom, se você participa de algum grupo no Facebook ou no WhatsApp de aromaterapia, já deve ter visto alguém pedindo indicações, como, por exemplo, qual o melhor óleo essencial para autoconfiança? Fui mandada embora do meu trabalho, estou me sentindo sem confiança nas entrevistas. Ou qual o melhor óleo essencial para medo? Eu preciso deixar uma situação desconfortável, seja um trabalho que eu não gosto, um casamento que não me faz bem, mas eu não tenho coragem. Qual o melhor óleo essencial para luto, para raiva, para perdão? E em seguida, os grupos chovem de respostas aleatórias. Para autoconfiança, as mais comuns, usa gerânio, patchouli, para medo, tomilho, canela. Para luto, cipreste, rosas, laranja. Para raiva, copaíba, orégano, hortelã-pimenta. Para perdão, rosas, gerânio. Geralmente essas são as respostas mais comuns. Mas por quê? De onde vêm essas indicações? Você já parou para se perguntar de onde vêm todas essas respostas? Eu via essas indicações e eu ficava me perguntando, mas por quê? Da onde que vem a conexão da canela com o medo, da copaíba com a raiva? E como eu faço para entender por mim mesma as conexões dos óleos essenciais com essas questões mais sutis? Bom, muitas dessas indicações aleatórias vêm de livros de aromaterapia. Só que muitas vezes um livro contradiz o outro. Você vai ler em um livro que o hortelã-pimenta é o melhor para sentimentos de raiva, no outro você vai ler que é o de lavanda. E também tem muitas informações soltas na internet. Às vezes alguém posta, né, alguém postou, fez um post no Instagram, um vídeo que uma pessoa assistiu, e aí uma pessoa falou, a outra repetiu, outra tirou do contexto, passou a informação pela metade, e assim o que nós vemos hoje é um enorme telefone sem fio que domina a aromaterapia, em especial para questões emocionais.
E nós vemos também uma espécie de alopatização da aromaterapia acontecendo hoje, né? Tá com dor de cabeça? Troque sua aspirina pelo óleo essencial de hortelã-pimenta. Artrite, use o óleo essencial de copaíba. Lavanda, com insônia, use lavanda antes de dormir. E essa alopatização transbordou para questões emocionais. Luto, separação, insegurança, para cada sentimento ou situação indesejável vai ter um óleo essencial perfeito para você. E para sair desse telefone sem fio, nós precisamos entender de onde vem, qual é a origem dessas indicações. Para isso, nós vamos fazer algumas contextualizações importantes. E vamos começar, então, entendendo o que é o óleo essencial e como ele atua no nosso organismo. Óleo essencial é um produto do metabolismo secundário das plantas e, normalmente, ele é extraído por destilação, mas há outras formas de extração também. Todas as plantas fazem os processos químicos do metabolismo primário e produzem açúcares, lipídios, proteínas, ácido nucleico. O metabolismo primário é comum a todos os tipos de plantas. Já o metabolismo secundário não é comum e nem igual para todas as plantas. Entre as substâncias produzidas por algumas plantas no metabolismo secundário estão as ceras, cafeína, látex, morfina, resveratrol, nicotina e os nossos queridos óleos essenciais. Essas substâncias do metabolismo secundário sofrem influência e alterações de acordo com o ambiente da planta. Então, luz, temperatura, os diferentes estresses aos quais as plantas são submetidas, tudo isso influencia nesse metabolismo secundário. De maneira geral, os produtos do metabolismo secundário desempenham um papel importante na defesa contra herbívoros e micro-organismos, além de atrair animais para polinização e proteger contra contra radiação ultravioleta. Então, isso é muito importante a gente notar. Vendo por um ponto de vista mais simbólico, que é o que a gente vai trazer aqui hoje, o óleo essencial seria o resultado das dificuldades e dos aprendizados pelos quais as plantas passam e superam ao longo da vida delas. Alguns autores, como o Dr. Pennoel e Michel Foucault, atribuem a grande eficácia terapêutica dos óleos essenciais ao conceito de tripé aromático. De acordo com esse conceito, a eficácia terapêutica dos óleos essenciais se deve a 3 fatores que agem sinergicamente. São eles: ação fisiológica, que é a ação na matéria, no corpo físico, ação psicológica ou emocional, e a ação energética ou vibracional dos óleos essenciais. Os óleos essenciais são tão eficazes porque eles atuam nesses 3 campos ao mesmo tempo. A ação fisiológica dos óleos essenciais é aquela mais difundida, ela é bastante estudada pela ciência e é fácil de verificar e de compreender. Para entender as propriedades fisiológicas dos óleos essenciais, nós estudamos principalmente a composição química deles, através da cromatografia. Nós podemos, por exemplo, usar óleos essenciais com propriedades antifúngicas para combater micose, propriedades analgésicas para dor, um óleo expectorante para atuar em questões respiratórias, anti-inflamatório para problemas na articulação, cicatrizante para acne e assim por diante. As formas de uso mais comuns para tratar questões físicas são inalação, para questões respiratórias e equilíbrio hormonal, tópico para problemas de pele e musculares e ingestão para questões, para infecções e questões internas. No campo psicológico, os óleos essenciais atuam no nosso sistema nervoso e nas emoções. Essa ação é mais subjetiva porque tem vários fatores que influenciam na eficácia dele, né? A composição química é uma delas, já que alguns compostos químicos atuam como relaxantes, outros ajudam a melhorar o foco, a aumentar a atenção. Então, mesmo que uma pessoa tenha perdido o olfato, não consiga sentir o cheiro dos óleos essenciais, ela vai ter uma ação terapêutica com eles fazendo inalações. E tem também fatores mais subjetivos, como o gosto pessoal e memórias olfativas que a pessoa tem relacionada ao cheiro. Quando inalamos um óleo essencial,
As moléculas aromáticas alcançam instantaneamente o sistema límbico do cérebro, que é relacionado com memória, aprendizagem, motivação, atenção, comportamentos emocionais e sexuais. A forma mais direta, então, de trabalhar questões psicológicas é por inalação. Mas, quando nós usamos os óleos essenciais na pele, topicamente, temos também essa ação indireta deles. É possível utilizar óleos essenciais relaxantes, por exemplo, como a lavanda, por ingestão, para combater insônia e ansiedade. Mas a forma de uso mais comum mesmo para questões psicológicas é por inalação. E tem essas duas palavras, aromacologia e psicoaromaterapia. Às vezes, a gente usa essas palavras como se fossem sinônimas, mas elas são diferentes. Aromacologia é o termo utilizado para definir cientificamente a influência que os cheiros têm sobre os nossos sentimentos e emoções. E ela abrange aromas naturais e sintéticos também. Muitas lojas utilizam aromas sintéticos para atrair clientes, para valorizar a marca, para influenciar nas vendas, né, para fazer o marketing olfativo. Então, aromas como talco de bebê, lavanda, baunilha, trazem conexão com a infância, trazem uma sensação, na maioria das vezes, uma sensação de conforto. Alecrim, bambu, limão, hortelã-pimenta, trazem sensação de refrescância, melhoram o humor, elevam a energia. Já o termo psicoaromaterapia foi criado pelo aromaterapeuta inglês Robert Serrano na década de 70 para designar a utilização dos óleos essenciais no tratamento de distúrbios mentais e emocionais. Psicoaromaterapia não pode ser feita com aromas sintéticos, apenas com óleos essenciais. E é uma terapia, de preferência acompanhada por um aromaterapeuta. E deve ser feita com método, deve ter começo, meio e fim. Na psicoaromaterapia, a gente utiliza os óleos essenciais com um objetivo específico por um tempo determinado. E quando você coloca um óleo essencial de limão no escritório, um óleo essencial de lavanda na sala para relaxar de vez em quando, você está praticando aromacologia e não psicoaromaterapia. E do tripé da ação dos óleos essenciais, temos também a ação vibracional, a ação energética ou vibracional dos óleos essenciais. Os óleos essenciais são considerados a força vital, a inteligência, a energia da planta. Ao contrário da ação fisiológica e psicológica dos óleos essenciais, a ação energética deles não é um paradigma aceito pela medicina convencional dentro das delimitações que a ciência coloca para a gente hoje. Aqui, a composição química e o aroma do óleo essencial não importam. A pessoa não precisa sentir o cheiro para ter os benefícios energéticos dele. Eles agem de forma semelhante aos medicamentos homeopáticos ou antroposóficos. Assim como a psicoaromaterapia, a aromaterapia vibracional deve ser feita de preferência com a ajuda de um aromaterapeuta e ter um método de uso por um tempo limitado, com início, meio e fim. A principal diferença, e como queremos a ação energética e não química dos óleos essenciais, nós trabalhamos com eles em concentrações muito baixas, fazendo uma hiperdiluição dos óleos essenciais. Para tratamentos energéticos, o uso pode ser feito por inalação, tópico ou ingestão dos óleos essenciais de uma forma muito diluída em concentrações muito baixas, como na homeopatia. Como fazer, então, para entender as propriedades sutis dos óleos essenciais sem decorar a tabelinha? Quando nós queremos entender a energia de um óleo essencial, nós observamos a planta de onde ele foi extraído. Nós já vimos que a planta é um ser vivo, que possui sua própria caminhada, seus anseios, seus objetivos, suas dificuldades de vida. E é isso que nós procuramos entender quando queremos conhecer as propriedades sutis dos óleos essenciais. A aromaterapia vibracional investiga a sabedoria que as plantas adquiriram durante milênios de evolução. Na aromaterapia vibracional, a gente olha para as plantas além dos princípios ativos delas,
com uma sensibilidade para observar a planta, como ela vive, como ela se desenvolve no ambiente dela. E uma das formas de fazer isso é através da doutrina das assinaturas. Desde tempos ancestrais, o homem convivia com a natureza e era preciso entender quais plantas eram venenosas, quais podiam servir de alimento, quais podiam ser remédio. Por volta de 1500, Paracelso, que era médico e alquimista, organizou esse conhecimento e trouxe a teoria de que o formato que uma planta tem traz indícios dos benefícios que ela traz para o nosso corpo. Essa teoria tem vários nomes, ela é chamada de teoria das assinaturas, assinatura botânica, linguagem das plantas, doutrina das assinaturas, e ela é uma das teorias mais utilizadas na aromaterapia para entender as propriedades sutis dos óleos essenciais. Nós podemos observar alguns exemplos dessas correspondências em alimentos. Então, por exemplo, o tomate tem 4 cavidades, ele é vermelho, assim como o coração é vermelho, tem 4 câmaras, e estudos já demonstram que o tomate é rico em licopeno, vitamina C, que são antioxidantes, sendo benéficos para o coração e para a circulação sanguínea. A cenoura cortada, ela se assemelha aos olhos e, por ser rica em vitamina A, é benéfica para a visão. Os feijões, que têm formatos de rins, também são benéficos para esse órgão. As nozes, que parecem um pequeno cérebro com hemisfério esquerdo e direito e curvas semelhantes, são ricas em gorduras benéficas e que ajudam o funcionamento do cérebro. Temos também os figos, que são cheios de sementes, que lembram os espermatozoides, e hoje se sabe que os figos aumentam a mobilidade e o número de esperma, ajudando na esterilidade masculina. Essa teoria das assinaturas é uma das mais utilizadas na aromaterapia para entender as propriedades mais sutis dos óleos essenciais, como eles podem nos ajudar nas emoções, ligação deles com os chakras do corpo e também conexões com personalidade humana para autoconhecimento. Nós fazemos isso observando de qual parte da planta o óleo essencial foi extraído, formato, cores, sabores, como a planta interage no ambiente em que vive, quais as dificuldades que ela supera ao longo da vida dela. Tudo isso nos ajuda a entender a energia do óleo essencial em questão. Eu vou trazer como exemplo o óleo essencial de canela, que é um dos que eu mais estou utilizando atualmente, e eu uso sempre que eu estou começando um projeto novo de trabalho, quando eu preciso sair da minha zona de conforto, superar minha timidez. Mas por quê, né? Bom, o óleo essencial de canela, ele é extraído da casca da árvore, e tem essa cor avermelhada, tem um sabor ardente, um aroma forte e marcante. A cor vermelha, que é uma cor quente, e a ardência da canela trazem essa afinidade com o elemento fogo da natureza, que é uma força transformadora. O fogo transforma tudo que toca. Então, eu gosto da canela para aqueles momentos em que a pessoa que está se consultando comigo está travada, está com medo de seguir adiante em alguma situação da vida dela. Eu uso quando eu quero trazer aquela força de impulsão, de transformação, de movimento, de coragem. E, consequentemente, eu gosto da canela também para combater desânimo, apatia, falta de gosto pela vida, para não falar outra palavra. Indo por esse sentido, também pode ser usado como afrodisíaco. Além disso, nós sabemos que a canela auxilia na aceleração do metabolismo e melhora a digestão de alimentos. Levando isso para o campo vibracional, nós podemos usar a canela para digestão de sentimentos estagnados, situações indigestas, aquelas que não conseguimos compreender e aceitar para seguir em frente, para virar a página. Uma outra forma de entender as propriedades sutis dos óleos essenciais é olhar para referências bíblicas, para a relação dos povos indígenas com a planta, de como os povos antigos se relacionavam com a planta do óleo que a gente está analisando. No caso da canela, nós sabemos que ela era muito valorizada na Europa por volta do século XV. Junto com outras especiarias, a canela foi motivo de inúmeras embarcações para o Oriente e era muito valorizada, só pessoas muito ricas tinham acesso a ela na época. Então, isso traz essa energia de prosperidade. Quem nunca assoprou canela ou viu a mãe assoprar canela na porta de casa no primeiro dia do mês?
Então, eu gosto muito de me conectar com essa energia de prosperidade da canela quando eu estou começando um projeto novo. Por ter essa ligação também com o fogo, a canela traz aquela faísca que às vezes é necessária para a gente dar início a um projeto que está parado, que não sai do papel. Na aromaterapia vibracional, nós podemos também usar os óleos essenciais como uma ferramenta de autoconhecimento e para trabalhar aspectos da nossa personalidade. Se você coloca canela em um prato de comida, uma pitadinha que seja, ela vai se fazer presente ali. Então, se a canela fosse uma pessoa, ela não seria aquela pessoa discreta, que fala baixo, que tem medo de incomodar. A canela fala alto, ela gosta de aparecer, ela gosta de chamar a atenção, ela não tem medo de machucar, ela fala mesmo, ela fala o que pensa, ela fala de forma direta, não fica de rodeio, não. E todo mundo tem uma canela dentro de si. Mas em algumas pessoas, a canela está mais apagada. E às vezes a gente precisa se conectar com essa energia da canela, precisa perder o medo de aparecer, precisa se impor melhor na vida. E como tudo que existe tem uma energia, com as plantas não é diferente. Todas elas têm um jeitão, todas elas transmitem para a gente alguma sensação. Eu fiz uma brincadeira no ano passado, no meu Instagram, e fiz recentemente também, semana passada. O meu Instagram é @aromatelier, para quem não me segue ainda, me siga lá. E eu perguntava, se você fosse um óleo essencial, qual óleo você seria? Então, primeiro, eu coloquei vetiver. Não gosto de supérfluos. Sou profunda, centrada e pés no chão. Por quê, né? Vetiver é uma espécie de capim que chega a 2 metros de altura, mas possui raízes que penetram até 6 metros de profundidade, o que é maior do que raízes de muitas árvores. Por isso, essa planta costuma ser usada ao redor de barragens e em áreas de erosão para evitar deslizamentos. O óleo essencial de vetiver é extraído dessas raízes fortes que mantêm tudo em equilíbrio, mesmo quando o ambiente ao redor não é favorável. Quando está tudo prestes a desmoronar, está lá a raiz do vetiver mantendo tudo no lugar. Então, se ela fosse uma pessoa, seria uma pessoa profunda, centrada, pés no chão, calma. Mesmo quando está tudo desmoronando, ela está mantendo a calma e não é uma pessoa que liga muito para supérfluos. A canela, eu coloquei chegando, não tem como não perceber a minha presença. Dizem que sou muito esquentada, mas nem ligo. Isso por tudo que a gente conversou agora sobre a canela. Bergamota, sou tranquila e alegre, faço tudo no meu tempo, mas com leveza e sorriso no rosto. O óleo essencial de bergamota contém linalol e acetato de linalila, que são os principais compostos químicos da lavanda angustifólia, responsáveis pelas suas propriedades relaxantes. E também é rica em limoneno, que é o principal composto químico do óleo essencial de laranja doce. Então, é como se a bergamota fosse uma sinergia dos óleos essenciais de lavanda e laranja. Então, ela passa essa sensação de que se fosse uma pessoa, seria uma pessoa tranquila, relaxada, como a lavanda, mas também alegre, sorridente, como a laranja. Lemongrass ou capim-limão. Pareço calma e inofensiva, mas sou capaz de fazer os cortes mais doídos em quem me toca de forma errada. O lemongrass é um capim. Ele é simples, aparentemente sem graça, que tem um aroma doce e relaxante. Mas se você chega nele e tenta arrancar uma parte da planta de qualquer jeito, ele causa aqueles cortes bem fininhos e doídos. Então, o capim-limão passa essa sensação de alguém humilde, que parece muito tranquilo, inocente, inofensivo, mas na verdade sabe muito bem se impor e colocar limites em quem abusa ou tenta abusar dele. Alecrim, sou cheia de energia e gratidão pela vida, sou focada e tenho muitos projetos e atividades. O óleo essencial de alecrim contém moléculas de ação estimulante que favorecem a memória e a concentração, tanto que é conhecido como óleo essencial dos estudantes. E se fosse uma pessoa, seria alguém que consegue lidar muito bem com as tarefas, fazer tudo de forma leve, com boas energias. E apesar de eu ter feito esses posts em forma de brincadeira, na aromaterapia vibracional, a gente pode usar essas características de energia que as plantas nos transmitem para trabalhar alguma questão de personalidade da pessoa. Então, alguém que não consegue impor limites, que está sendo abusada pelo chefe, pelo cônjuge, pode se beneficiar do óleo essencial de lemongrass, por exemplo.
Então, em vez de ficar decorando as propriedades sutis dos óleos essenciais como se fosse uma tabelinha, é muito melhor a gente buscar a fonte, entender de onde vêm as indicações, quais são as teorias por trás delas, né? E por que aprender aromaterapia vibracional? Principalmente se você quer trabalhar com aromaterapia, porque esse conhecimento vai te diferenciar. Muitas doenças que se apresentam no corpo físico começam com questões emocionais não resolvidas. Quando você atua nas emoções, você trabalha a raiz do problema, de forma preventiva e não nos sintomas. Ela proporciona uma terapia verdadeiramente holística. É também uma forma segura de trabalhar os óleos essenciais, porque a ferramenta principal é a hiperdiluição. Então, você consegue trabalhar de forma segura com pessoas que, por algum motivo, têm alguma restrição, não possam trabalhar com concentrações mais altas de óleos essenciais. Às vezes, elas tomam remédios, né, não podem correr o risco de uma interação, às vezes não gostam do cheiro, do óleo essencial, é um paciente de exceção, né? Então, você pode trabalhar com mais segurança com os óleos essenciais. E também é muito mais barato e proporciona o uso mais consciente dos óleos essenciais. E quando você entende, estuda as propriedades sutis dos óleos essenciais, você consegue elaborar sinergias para emoções mais personalizadas e ter mais segurança na hora de indicar óleos essenciais para questões sutis. Então, agora eu vou apresentar o meu programa Conexão com Plantas e te fazer um convite, uma proposta para ter a minha ajuda pessoal para colocar a aromaterapia vibracional em prática com metodologia. Nesse programa, eu vou ensinar o método que eu uso para trabalhar questões mais sutis com a aromaterapia, que é o método de conexão com plantas, ou MCP. Esse programa vai ter um formato diferente do que eu costumo fazer, que é no formato de aula-terapia. É aula, mas se você se deixar levar, vai conseguir tratar muitas questões pessoais suas também. Serão 5 reuniões, de aproximadamente 3 horas cada uma, de conteúdo teórico online e ao vivo. Na quarta reunião, nós vamos nos dividir em duplas para trocar atendimentos entre nós. E na quinta reunião, nós iremos discutir os casos com todo o grupo usando o método MCP, que eu vou ensinar para vocês. Então, serão 5 encontros ao vivo, em que vamos da teoria à prática. Além disso, você vai ter uma interação constante com os seus colegas de grupo no WhatsApp e o meu acompanhamento pessoal no grupo após o último encontro durante um mês. Todos os conteúdos vão ficar gravados na plataforma e você terá acesso de 1 ano às gravações. No final das aulas, você vai poder gerar na plataforma um certificado de 15 horas de curso. Nos 5 encontros ao vivo, nós veremos um método de anamnese, que é o que eu uso nos meus atendimentos. Depois vamos ver, por um ponto de vista mais simbólico, óleos essenciais extraídos de raízes, caule, resinas, folhas, flores, frutos e sementes. Serão aproximadamente 20 óleos essenciais diferentes. Vamos entender a ligação entre óleos essenciais e chakras, ver como podemos trabalhar questões de personalidade através da aromaterapia e também questões diversas, como problemas com pai, com mãe, traumas, mágoas, luto, insegurança, timidez, problemas de relacionamento, perfeccionismo, teimosia, etc. E também vamos ver alguns produtos e formas de uso dos óleos essenciais em hiperdiluição. Bom, você deve querer saber quanto vai custar para participar de tudo isso. Vai ser praticamente uma mentoria em grupo, em que você vai aprender um conteúdo fascinante e vai ter o meu acompanhamento de perto durante mais de 2 meses, porque vão ser 5 semanas de reuniões ao vivo e mais um mês de acompanhamento pelo WhatsApp. Se você estuda aromaterapia há algum tempo, sabe que normalmente mentorias como essa não saem por menos de R$ 2.500. Isso porque esse formato de mentoria exige uma dedicação muito grande da minha parte, e para que todos possam participar ao vivo e tenham a chance de abrir o microfone e falar, nós vamos ter um número limitado de vagas. Mas como essa é a minha primeira turma do programa Conexão com Plantas, você tem a chance agora de participar, tendo uma condição especial pelo valor de R$ 780 à vista, ou 12 parcelas de R$ 78 por mês. Esse preço será alterado a qualquer momento, porque as vagas são realmente limitadas, e quando bater o meu número ideal ou chegar próximo ao primeiro dia da primeira reunião, eu vou encerrar as inscrições.
Lembrando que serão 5 encontros ao vivo, de aproximadamente 3 horas cada uma, e mais um mês de acompanhamento pessoal. O grupo no WhatsApp permanece aberto depois para trocas entre vocês. Se você ainda está em dúvida, pode fazer a sua inscrição agora para garantir a sua vaga com valor promocional. Você tem 7 dias de garantia. E depois que você fizer a sua inscrição, vai receber um e-mail do Hotmart com o link de acesso à plataforma. Lá dentro tem as datas das reuniões, o link para o grupo de alunos no WhatsApp, e também é lá em que vão ficar gravados os vídeos após os encontros que tivermos ao vivo. Caso você tenha algum compromisso no dia da reunião e não possa participar, vai poder assistir mais tarde, no seu tempo disponível. Então, agora é com você. Aqui abaixo tem mais informações sobre os conteúdos das reuniões. Te aguardo no nosso primeiro dia de reunião no programa Conexão com Plantas. Até mais.